Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Eu quero orar por você hoje e eu quero falar algo que o Espírito Santo pôs no meu coração assim que eu abri os olhos. Eu estava deitado, eu tenho o costume de assim que eu acordo, eu dobro os joelhos no pé da minha cama, todo santo dia. E isso me dá uma força, isso me dá uma unção, sabe? Isso me faz tão bem. Porque antes de orar aqui com você, eu tenho que orar por mim, eu tenho que pedir a Deus. Eu não posso te dar aquilo que eu não tenho, não é verdade? Como eu sentaria aqui para orar se eu não tenho nada para entregar? Primeiro eu tenho que me encher para depois eu entregar. Você só dá aquilo que você tem. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é dobrar o joelho no pé da minha cama, agradecer a Deus por mais um dia, pedir misericórdia e dizer a Ele: fala comigo, Senhor. Fala comigo, me dá uma palavra, me dá uma direção. Quem são as pessoas, os seus filhos que o Senhor irá colocar hoje para ouvir a Tua palavra através da minha vida? E Deus, Ele me deu um versículo. E quando eu cheguei aqui, eu abri o versículo. E eu quero ler esse versículo para você. E eu quero ministrar algo para você e orar. E tenha certeza que isso aqui é para você. Porque nas coisas de Deus não existem coincidência, não existem obras do acaso. Amém? Nesse dia abençoado também, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Que as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Jó, e através dele essas bênçãos alcançavam os seus familiares, que assim também venha a ser através da sua vida. Quando eu estava de joelho no pé da minha cama orando, Deus me deu o versículo que está escrito em Abacuque 3, versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam roubadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Eu estou falando aqui, eu estou me arrepiando. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quero ler mais uma vez para você. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aqui fala de vida espiritual. Aqui fala de uma fé inabalável. Aqui está falando de uma fé inabalável, independente das circunstâncias que nós venhamos estar passando. Uma pessoa que ela tem uma comunhão com Deus, e aqui eu não me refiro à religião, aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de Deus e da sua palavra. Então uma pessoa que ela tem uma comunhão com Deus, uma vida espiritual, nada que acontece fora vai abalar a estrutura de dentro. É claro que você é um ser humano normal, você não é de ferro. Irão acontecer coisas e acontecerão que haverão dias que você vai acordar e vai ter muito problema que vai te preocupar, porque você é um ser humano que vai te preocupar, que vai te entristecer, que pode deixar você um pouco ansiosa, um pouco ansioso, ou até muito ansiosa, ou até muito ansioso, dependendo do problema, mas não será capaz de abalar a tua comunhão com Deus. Esse texto fala sobre fé inabalável.
Esse texto fala sobre comunhão com Deus. É a pessoa que diz assim, ainda que eu amanheça, sabe, aquele dia que tudo dê errado, Deus nos livre e nos guarde. Olha o que ele disse, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja um gado, que as ovelhas venham ser roubadas do aprisco, todavia eu me alegrarei, ou seja, nada que acontece fora vai abalar o que está dentro de mim, a minha comunhão, a minha fé com Deus, nada. Isso é exercer um sentimento poderoso de fé, de confiança e de gratidão. É a pessoa lembrar de todas as vezes que já passou várias lutas e provas e em todas elas Deus foi fiel. E ela dizer, eu me alegro em Deus, eu estou passando por essa luta, eu me alegro em Deus porque eu sei que o Deus que me deu livramento no passado, o Deus que já me deu várias vitórias, é o Deus que vai me abençoar agora também. Lembra de Davi, quando ele foi enfrentar o Golias, que ninguém acreditou nele, ninguém, nem os irmãos, nem o pai, nem o rei. Davi olhou e disse, meu rei, certa vez eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai e veio um leão e atacou as ovelhas. Deus me deu força e eu venci e derrotei o leão. Outra vez eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai e dessa vez veio um urso, que é maior ainda. Veio um urso. Deus me deu força. Eu enfrentei o urso e derrotei o urso. Quem é esse incircunciso filisteu? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Obrigado, Pai. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Aleluia. O mesmo Deus que me deu força de vencer o leão. Esse choro não é de tristeza, não. Eu estou sentindo a presença de Deus. O mesmo Deus que me deu força de vencer o leão. O mesmo Deus que me deu força de vencer o urso. Vai ser o Deus que vai me dar força para vencer esse circunciso filisteu. E ele enfrentou o gigante. E quando o gigante olha para Davi, o gigante diz, por acaso eu sou um cachorro para vocês mandarem um menino? Vocês mandaram um menino vir lutar contra mim? Imagina um gigante e Davi um garoto. E Golias disse, eu sou um cão. Está escrito na Bíblia, eu sou um cão, eu sou um cachorro, para vocês mandarem um menino lutarem contra mim? Davi olha para ele e diz, ainda hoje, aleluia, é muito bom começar o dia com Deus, né, ovelha? É muito bom começar o dia com Deus, sentindo a presença de Deus. Davi disse, ainda hoje saberão que há Deus nessa terra. Ainda hoje saberão que há Deus nessa terra. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você. Aleluia. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do Deus vivo. E a Bíblia diz que Davi pega uma pedrinha, coloca em uma funda e começa a girar, aleluia. E quando ele lança a pedra, o Golias estava todo armadurado, só tinha um lugar, que era aqui à fronte. A pedra vem e bate aqui. E quando a pedra bate, o Golias cai. E as pessoas começam a dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Eu não tenho vergonha de chorar na presença de Deus. Esse choro não é de tristeza, é de emoção, porque eu sinto que eu estou passando Deus para você, eu estou sentindo Deus ao mesmo tempo. Eu aprendi isso há muito tempo, que você só consegue passar Deus para alguém se você sentir.
Se você está falando de Deus e você não está sentindo nada, você está passando só a letra. A letra mata, o Espírito vivifica. Eu sei que eu estou passando o Espírito, a presença de Deus para você. Por isso que eu estou sentindo Deus aqui agora. Então naquele momento Davi se lembrou das misericórdias de Deus na vida dele, que Deus era fiel, que Deus era poderoso, que Deus deu outras vitórias. Quero dizer para você, tenha alegria, independente de como esteja a circunstância, tenha uma fé inabalável. O Deus que tirou você do pó, o Deus que tirou você da lama, o Deus que te levantou várias vezes, vai ser o Deus que vai te ajudar mais uma vez. Ele vai se lembrar de você. Deus vai te levantar mais uma vez e vai mostrar que Ele é fiel na tua vida. Você crê? Você toma posse? Deus vai mostrar mais uma vez: tu és minha filha. Tu és meu filho e você não está só, você tem dono. Aleluia, aleluia. Escreva aí abaixo, isso é legalidade espiritual. Escreva: eu tenho pai e eu tenho dono. Aleluia, aleluia. Escreva aí: eu tenho pai e eu tenho dono. Pode escrever aí abaixo. O nome disso é legalidade espiritual. Você que está entrando aqui pela primeira vez, receba as boas-vindas. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todos os males. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus em primeiro lugar e segundo a sua palavra. E se você está aqui, é porque Deus tem um plano, um propósito na sua vida. Vou orar por você agora, tá bom? Vou orar por você agora. E se você diz assim: bispo, ore e continue orando pela minha vida, porque eu preciso muito. Aqui abaixo, olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E sempre eu vou estar orando pela tua vida, tá bom? Peço também que você clique no símbolo do gostei. Você que está fazendo o seu propósito da intercessão, seu propósito profético, que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Você que fizer durante o dia a sua oferta, né, que representa a oferta de intercessão, que como eu já ensinei aqui, o segredo não é o valor, é o ato profético, é a simbologia. Você que vai ofertar a Deus pela sua família, quando você fizer, levante para o céu e declare: Senhor, essa oferta é pela vida de tal pessoa. Se você pode fazer a oferta, né, por exemplo, 3 pessoas, você pode fazer pelas 3 pessoas, não precisa fazer separado e dizer: essa oferta é pela vida de tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. A Bíblia diz que de tempo em tempo, Jó, ele ofertava a Deus por cada um dos seus familiares, para que Deus viesse guardar, livrar e proteger. O nome disso é a oferta da intercessão. Nós vamos orar agora e, como eu disse, ainda que as coisas não estejam muito boas, que nada te abale, que nada que acontece fora abale a tua comunhão, abale a tua fé com Deus, abale a tua vida com Deus. Amém? Eu quero orar por você, quero pedir a Deus pela tua vida, quero clamar aos céus por você. Tenho certeza que Deus vai te dar vitória, uma direção que vai ajudar muito, porque eu tenho observado que tem muitas ovelhas mandado para mim mensagens no meu Instagram Bispo Bruno Leonardo, dizendo assim: meu bispo, a oração de hoje foi a mesma de ontem, o que é que está acontecendo? Você está entrando em um canal do YouTube falso. Às vezes algumas pessoas criam canais falsos e pegam orações antigas e enganam as ovelhas. Então a forma mais certa de você não ser enganado por nenhum deles é: antes de você entrar aqui, você vai no meu Instagram, lá nos meus stories tem lá, oração do dia, oração da noite, tá? Oração da meia-noite. Você clica, já vai entrar na oração que eu vou estar, porque eu vou postar 1 minuto antes.
ou então no meu WhatsApp, que o link está aqui abaixo no comentário. 1 minuto antes de entrar, sempre eu coloco. Então não tem como ninguém te enganar, não tem como você entrar em oração falsa que eu digo assim, oração que já passou. Então você recebe de Deus do dia ali que Deus estiver entregando. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar e eu senti no meu coração de orar o Salmo 46, que é o salmo que diz que Deus está no controle de tudo, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos orar o Salmo 46, vou colocar aqui o fundo de oração. Aleluia. Com muita fé, repita comigo, declare o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Obrigado, Pai. Gratidão. Gratidão, meu Deus, por nunca nos deixar, nos abandonar. E eu creio que o Senhor é fiel em nossa vida. E ainda que alguma coisa não esteja como deveria, mas eu sei que o Senhor nos dará vitória. Por isso te agradeço, te exalto, declaro que a bênção do Senhor está sobre os seus filhos. E o Senhor nos dá mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Ore assim comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Essa é uma palavra que vai fortalecer o coração de muita gente. Por isso eu quero convocar todas as minhas ovelhas do Brasil e mundo para compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E quero te pedir, coloque o link dessa oração no seu status, nos seus stories, que quem te conhece, as pessoas que te conhecem, veja que você é uma pessoa de Deus. Eu tenho certeza que vai chegar o momento que elas verão muito Deus na sua vida e elas vão te pedir oração. Você vai ser um referencial de Deus para as pessoas que te conhecem. Acredite nisso. Compartilhe, tá bom? 18 horas nós voltamos, na hora da viração, no horário sagrado. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Só uma direção. Terminando aqui, tem uma janela na sua casa?
Tem algum lugar que você pode olhar para o céu? Então olhe e diga: obrigado, Senhor. Todavia eu me alegro em ti. Eu te louvo, independente do que esteja acontecendo, eu te louvo. Isso enfraquece o inimigo e fortalece a sua vida espiritual. Deus te abençoe. Não lembro se eu falei, vou falar de novo então. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Deus te abençoe.